Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história acompanha Stanton Cartley, um homem misterioso que parece estar fugindo de algo do passado. Logo nas primeiras cenas, vemos Stanton cometer um ato chocante. Ele coloca um corpo dentro de uma casa e ateia fogo. Não sabemos exatamente quem era aquela pessoa ou o que aconteceu, mas a cena deixa claro que Stanton está tentando apagar um capítulo sombrio de sua vida. Depois disso, ele pega a estrada sem destino. É como se estivesse tentando começar tudo de novo, longe de qualquer coisa que possa lembrar quem ele realmente é. Eventualmente, cansado, faminto e sem rumo, ele acaba chegando a um lugar que parece ter parado no tempo, um circo itinerante. Esse circo não é aquele tipo alegre e colorido que a gente costuma imaginar. Na verdade, ele é meio decadente, cheio de personagens estranhos e atrações que misturam curiosidade, mistério e até um certo desconforto. É ali que Stanton conhece Clem Hotley, o dono do lugar. Clem é um sujeito esperto e desconfiado, daqueles que já viu de tudo na vida. Mesmo assim, ele decide dar uma chance para Stanton trabalhar ali, começando com tarefas simples. Enquanto começa a trabalhar no circo, Stanton vai conhecendo melhor aquele universo estranho. Um dos primeiros personagens importantes que ele encontra é Zina Krumbein, uma médium que se apresenta em um número de leitura mental. Ao lado dela está seu marido, Pete Krumbein, um antigo mentalista que já teve dias melhores. Pete é um homem marcado pelo alcoolismo, mas ainda guarda um conhecimento valioso: o segredo por trás dos números de leitura de mente. Na verdade, tudo funciona através de um elaborado sistema de códigos entre os artistas. Enquanto um deles faz perguntas aparentemente aleatórias ao público, o outro consegue identificar objetos, nomes ou pensamentos usando pistas escondidas nas palavras. Para Stanton, aquilo é fascinante. Ele percebe rapidamente que não se trata apenas de entretenimento. Existe algo poderoso naquele truque: a capacidade de fazer as pessoas acreditarem que alguém realmente consegue entrar em suas mentes ou falar com os mortos. Enquanto isso, o circo também mostra um lado muito mais sombrio do espetáculo, a atração chamada Geek. Trata-se de um homem completamente degradado que, durante o show, morde a cabeça de galinhas vivas diante do público. É grotesco e perturbador, mas atrai multidões. Stanton fica chocado com aquilo. Porém, Clem explica a lógica cruel por trás da atração. O geek geralmente é um homem viciado em álcool ou drogas que foi manipulado até perder toda a dignidade. Primeiro, oferecem bebida fácil, depois o tornam dependente. Quando ele já não consegue sair daquela situação, é convencido a fazer o número em troca de continuar recebendo a bebida. Essa revelação mostra para Stanton que o mundo do circo pode ser muito mais cruel do que parece. Mesmo assim, ele decide ficar. Com o tempo, Stanton começa a se aproximar cada vez mais de Zina e Pete. Ele demonstra grande interesse no método de mentalismo deles, e Pete percebe que o rapaz tem talento natural para memorizar códigos e entender como manipular a atenção das pessoas. Pete até comenta que esse tipo de habilidade pode ser perigosa se cair nas mãos de alguém ambicioso demais. E talvez seja exatamente esse o caso. Enquanto aprende os segredos do espetáculo, Stanton também conhece Molly Cahill, uma jovem artista do circo que trabalha com eletricidade em um número curioso, onde aparenta gerar energia pelo próprio corpo. Molly é gentil, inocente e muito diferente da maioria das pessoas endurecidas daquele lugar. Entre os dois surge uma conexão imediata. Molly enxerga em Stanton alguém inteligente e cheio de potencial. Já Stanton parece encontrar nela algo raro naquele ambiente: pureza e esperança. Mas por trás dessa nova vida no circo, Stanton continua escondendo quem ele realmente é. E enquanto aprende cada vez mais sobre manipulação psicológica, leitura fria e ilusão, fica claro que ele não está interessado apenas em sobreviver naquele lugar. Ele quer algo maior, muito maior.
E os conhecimentos que está adquirindo ali podem ser exatamente o que ele precisa para alcançar isso. Só que, como Pete tenta alertá-lo, brincar com a fé e a dor das pessoas pode ser extremamente perigoso, especialmente quando alguém começa a acreditar que consegue enganar qualquer um. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais sombria. Depois de algum tempo trabalhando no circo em O Beco do Pesadelo, Stanton Carlyle já não é mais apenas um ajudante que faz pequenos serviços. Ele começa a entender como aquele mundo realmente funciona. Cada número apresentado ao público, por mais sobrenatural que pareça, na verdade é construído com truques psicológicos, códigos secretos e muita observação. E Stanton aprende rápido, muito rápido. A pessoa que mais contribui para isso é Pete Crombine. Mesmo sendo um homem destruído pelo alcoolismo, Pete já foi um dos melhores mentalistas do circuito. Ele conhece profundamente as técnicas usadas para convencer as pessoas de que alguém tem poderes sobrenaturais. Pete explica para Stanton algo fundamental. O verdadeiro segredo não está apenas no código entre os artistas, mas na leitura das pessoas. Pequenos detalhes, como roupas, postura, idade ou expressão facial, revelam muito sobre alguém. Com essas pistas, o mentalista consegue fazer perguntas que parecem mágicas, mas na verdade são cálculos inteligentes. Stanton fica fascinado. Ele começa a memorizar os códigos usados por Pete e Zina Crombine durante o show. O sistema é complexo, cheio de variações, mas Stanton absorve tudo com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, sua relação com Molly Carrill também se fortalece. Molly vê Stanton como alguém diferente, alguém que não pertence totalmente àquele ambiente duro do circo. Ela acredita que os dois podem ter uma vida melhor no futuro. E Stanton começa a acreditar nisso também. Mas a maneira como ele pensa esse futuro é um pouco diferente. Para ele, o circo não é o destino final, é apenas um lugar de aprendizado. Um dia, depois de beber demais, Pete revela algo extremamente importante para Stanton. Ele conta que existia um método ainda mais avançado de mentalismo, um truque conhecido como espiritualista. Esse tipo de apresentação vai além de adivinhar objetos ou pensamentos. Ele envolve convencer alguém de que é possível falar com pessoas mortas. Pete deixa claro que esse tipo de fraude é muito mais perigoso. Diferente dos truques comuns de palco, mexer com o luto das pessoas pode provocar reações imprevisíveis. Algumas pessoas ficam desesperadas para acreditar. Por isso, Pete diz que esse método nunca deve ser usado. Ele inclusive mostra um caderno antigo cheio de códigos e técnicas usadas nesse tipo de apresentação, mas insiste que aquilo deve ficar guardado. Só que Stanton já está completamente intrigado. Para ele, aquilo não é apenas um truque, é uma oportunidade. Uma oportunidade de sair do mundo pequeno dos circos itinerantes e entrar em lugares muito mais ricos e influentes. Enquanto Stanton pensa nisso, um acidente trágico acontece. Certa noite, Pete pede uma barraca de álcool para beber. Stanton acaba entregando a garrafa errada, um líquido usado no espetáculo que contém álcool industrial extremamente tóxico. Pete bebe sem perceber e acaba morrendo. A morte de Pete é chocante. Oficialmente, parece apenas mais um caso de um alcoolista que bebeu demais, mas Stanton sabe que, de certa forma, ele foi responsável por aquilo. Mesmo assim, algo ainda mais importante acontece. O caderno com os códigos de Pete agora está nas mãos dele. E Stanton não demora para começar a estudá-lo. Com o tempo, Stanton e Molly passam a sonhar em deixar o circo. Eles querem construir algo próprio. Stanton acredita que, usando os truques de mentalismo de forma mais sofisticada, pode criar um espetáculo muito maior em cidades grandes. Um espetáculo voltado para pessoas ricas, pessoas desesperadas, pessoas dispostas a pagar qualquer quantia para ouvir aquilo que desejam ouvir. Inicialmente, Molly hesita, porque percebe que Stanton está entrando em um terreno moralmente perigoso. Mas ele é extremamente persuasivo e consegue convencê-la de que eles podem fazer aquilo sem machucar ninguém, que seria apenas entretenimento. Mas, no fundo, Stanton já ultrapassou uma linha.
A morte de Pete e o acesso aos seus segredos despertaram algo nele, uma ambição cada vez maior. Ele começa a acreditar que pode controlar qualquer situação, manipular qualquer pessoa e construir uma nova vida baseada em ilusões. Assim, Stanton e Molly finalmente deixam o circo para trás. Eles seguem rumo à cidade grande, sem perceber que aquele novo caminho, cheio de dinheiro, fama e manipulação, pode levá-los a um destino muito mais sombrio do que qualquer coisa que viram naquele circo decadente. Os boys passam a se apresentar em clubes elegantes e hotéis luxuosos das grandes cidades. Stanton cria uma persona refinada, um mentalista misterioso, extremamente confiante, que aparentemente consegue ler a mente das pessoas e revelar segredos que ninguém mais poderia saber. O espetáculo funciona perfeitamente. Usando o sistema de códigos que aprendeu no circo e as técnicas de observação psicológica, Stanton impressiona qualquer plateia. Enquanto Molly faz perguntas aparentemente inocentes ao público, Stanton responde com detalhes que parecem impossíveis de adivinhar. As pessoas ficam completamente fascinadas, mas Stanton não quer apenas impressionar plateias. Ele percebe rapidamente que existe algo muito mais lucrativo do que os shows públicos, as consultas privadas. Nessas sessões particulares, pessoas ricas procuram Stanton acreditando que ele possui dons sobrenaturais. Algumas querem conselhos, outras querem descobrir segredos escondidos e muitas querem algo ainda mais delicado: falar com parentes que já morreram. É exatamente nesse tipo de situação que Stanton começa a usar os métodos mais perigosos que aprendeu no caderno de Pete. Ele estuda cuidadosamente cada cliente antes das consultas, investiga suas vidas, seus traumas, suas perdas. Assim, quando chega a hora da sessão, ele já tem informações suficientes para criar uma ilusão extremamente convincente. Para as pessoas que estão desesperadas por respostas, Stanton parece realmente ter poderes. Molly, no entanto, começa a ficar cada vez mais desconfortável. Ela aceita participar dos truques de mentalismo no palco, mas acredita que mexer com o luto das pessoas é algo diferente. Em alguns momentos, ela tenta convencer Stanton a manter os shows apenas como entretenimento. Mas Stanton já está completamente envolvido naquele jogo. Ele começa a ganhar muito dinheiro e a frequentar ambientes cada vez mais sofisticados. Restaurantes luxuosos, festas elegantes e clientes extremamente ricos passam a fazer parte de sua rotina. E é nesse novo mundo que surge uma figura extremamente importante para o destino dele: Doutora Lilith Ritter. Lilith é uma psicóloga muito inteligente e observadora. No início, ela aparece apenas como alguém curioso sobre os poderes de Stanton. Durante uma de suas apresentações, ela começa a analisar atentamente tudo o que ele faz. Rapidamente, ela percebe que aquilo não é sobrenatural. São truques, manipulação psicológica, leitura fria. Mesmo assim, em vez de desmascará-lo, Lilith decide se aproximar. Ela começa a conversar com Stanton e demonstra interesse em ajudá-lo a expandir seus negócios. Como psicóloga, ela tem acesso a informações confidenciais sobre pacientes ricos e influentes, pessoas com traumas profundos, segredos e culpas que poderiam ser explorados em sessões espirituais falsas. Para Stanton, aquilo parece uma oportunidade incrível. Agora ele não precisa mais adivinhar informações sobre seus clientes. Lilith pode fornecer detalhes reais sobre a vida deles. E juntos, eles começam a planejar golpes muito mais ambiciosos. Só que Stanton não percebe uma coisa importante: Lilith é tão manipuladora quanto ele. Talvez até mais. Enquanto Stanton acredita estar controlando o jogo, na verdade está entrando em um território ainda mais perigoso. Um território onde mentiras, ganância e manipulação podem facilmente sair do controle. E quanto mais Stanton se aprofunda nesse mundo de fraudes sofisticadas, mais ele se distancia da pessoa que Molly acreditava conhecer. O problema é que em histórias como essa, a queda costuma ser tão grande quanto a ambição. A história acompanha Stanton Cartley, um homem misterioso que parece estar fugindo de algo do passado. Logo nas primeiras cenas, vemos Stanton cometer um ato chocante. Ele coloca um corpo dentro de uma casa e ateia fogo. Não sabemos exatamente quem era aquela pessoa ou o que aconteceu, mas a cena deixa claro que Stanton está tentando apagar um capítulo sombrio de sua vida. Depois disso, ele pega a estrada sem destino. É como se estivesse tentando começar tudo de novo, longe de qualquer coisa que possa lembrar quem ele realmente é. Eventualmente, cansado, faminto e sem rumo, ele acaba chegando a um lugar que parece ter parado no tempo, um circo itinerante.
Esse circo não é aquele tipo alegre e colorido que a gente costuma imaginar. Na verdade, ele é meio decadente, cheio de personagens estranhos e atrações que misturam curiosidade, mistério e até um certo desconforto. É ali que Stanton conhece Clem Hotley, o dono do lugar. Clem é um sujeito esperto e desconfiado, daqueles que já viu de tudo na vida. Mesmo assim, ele decide dar uma chance para Stanton trabalhar ali, começando com tarefas simples. Enquanto começa a trabalhar no circo, Stanton vai conhecendo melhor aquele universo estranho. Um dos primeiros personagens importantes que ele encontra é Zina Crumbain, uma médium que se apresenta em um número de leitura mental. Ao lado dela está seu marido, Pete Crumbain, um antigo mentalista que já teve dias melhores. Pete é um homem marcado pelo alcoolismo, mas ainda guarda um conhecimento valioso: o segredo por trás dos números de leitura de mente. Na verdade, tudo funciona através de um elaborado sistema de códigos entre os artistas. Enquanto um deles faz perguntas aparentemente aleatórias ao público, o outro consegue identificar objetos, nomes ou pensamentos usando pistas escondidas nas palavras. Para Stanton, aquilo é fascinante. Ele percebe rapidamente que não se trata apenas de entretenimento. Existe algo poderoso naquele truque: a capacidade de fazer as pessoas acreditarem que alguém realmente consegue entrar em suas mentes ou falar com os mortos. Enquanto isso, o circo também mostra um lado muito mais sombrio do espetáculo: a atração chamada Geek. Trata-se de um homem completamente degradado que, durante o show, morde a cabeça de galinhas vivas diante do público. É grotesco e perturbador, mas atrai multidões. Stanton fica chocado com aquilo. Porém, Clem explica a lógica cruel por trás da atração. O geek geralmente é um homem viciado em álcool ou drogas que foi manipulado até perder toda a dignidade. Primeiro, oferecem bebida fácil, depois o tornam dependente. Quando ele já não consegue sair daquela situação, é convencido a fazer o número em troca de continuar recebendo a bebida. Essa revelação mostra para Stanton que o mundo do circo pode ser muito mais cruel do que parece. Mesmo assim, ele decide ficar. Com o tempo, Stanton começa a se aproximar cada vez mais de Zina e Pete. Ele demonstra grande interesse no método de mentalismo deles, e Pete percebe que o rapaz tem talento natural para memorizar códigos e entender como manipular a atenção das pessoas. Pete até comenta que esse tipo de habilidade pode ser perigosa se cair nas mãos de alguém ambicioso demais. E talvez seja exatamente esse o caso. Enquanto aprende os segredos do espetáculo, Stanton também conhece Molly Cahill, uma jovem artista do circo que trabalha com eletricidade em um número curioso, onde aparenta gerar energia pelo próprio corpo. Molly é gentil, inocente e muito diferente da maioria das pessoas endurecidas daquele lugar. Entre os dois surge uma conexão imediata. Molly enxerga em Stanton alguém inteligente e cheio de potencial. Já Stanton parece encontrar nela algo raro naquele ambiente: pureza e esperança. Mas por trás dessa nova vida no circo, Stanton continua escondendo quem ele realmente é. E enquanto aprende cada vez mais sobre manipulação psicológica, leitura fria e ilusão, fica claro que ele não está interessado apenas em sobreviver naquele lugar. Ele quer algo maior, muito maior. E os conhecimentos que está adquirindo ali podem ser exatamente o que ele precisa para alcançar isso. Só que, como Pete tenta alertá-lo, brincar com a fé e a dor das pessoas pode ser extremamente perigoso, especialmente quando alguém começa a acreditar que consegue enganar qualquer um. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais sombria. Depois de algum tempo trabalhando no circo em O Beco do Pesadelo, Stanton Carlyle já não é mais apenas um ajudante que faz pequenos serviços. Ele começa a entender como aquele mundo realmente funciona. Cada número apresentado ao público, por mais sobrenatural que pareça, na verdade é construído com truques psicológicos, códigos secretos e muita observação. E Stanton aprende rápido, muito rápido. A pessoa que mais contribui para isso é Pete Crumbain. Mesmo sendo um homem destruído pelo alcoolismo, Pete já foi um dos melhores mentalistas do circuito.
Ele conhece profundamente as técnicas usadas para convencer as pessoas de que alguém tem poderes sobrenaturais. Pete explica para Stanton algo fundamental. O verdadeiro segredo não está apenas no código entre os artistas, mas na leitura das pessoas. Pequenos detalhes, como roupas, postura, idade ou expressão facial, revelam muito sobre alguém. Com essas pistas, o mentalista consegue fazer perguntas que parecem mágicas, mas na verdade são cálculos inteligentes. Stanton fica fascinado. Ele começa a memorizar os códigos usados por Pete e Zina Crombine durante o show. O sistema é complexo, cheio de variações, mas Stanton absorve tudo com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, sua relação com Molly Carrill também se fortalece. Molly vê Stanton como alguém diferente, alguém que não pertence totalmente àquele ambiente duro do circo. Ela acredita que os dois podem ter uma vida melhor no futuro. E Stanton começa a acreditar nisso também. Mas a maneira como ele pensa esse futuro é um pouco diferente. Para ele, o circo não é o destino final, é apenas um lugar de aprendizado. Um dia, depois de beber demais, Pete revela algo extremamente importante para Stanton. Ele conta que existia um método ainda mais avançado de mentalismo, um truque conhecido como espiritualista. Esse tipo de apresentação vai além de adivinhar objetos ou pensamentos. Ele envolve convencer alguém de que é possível falar com pessoas mortas. Pete deixa claro que esse tipo de fraude é muito mais perigoso. Diferente dos truques comuns de palco, mexer com o luto das pessoas pode provocar reações imprevisíveis. Algumas pessoas ficam desesperadas para acreditar. Por isso, Pete diz que esse método nunca deve ser usado. Ele inclusive mostra um caderno antigo cheio de códigos e técnicas usadas nesse tipo de apresentação, mas insiste que aquilo deve ficar guardado. Só que Stanton já está completamente intrigado. Para ele, aquilo não é apenas um truque, é uma oportunidade. Uma oportunidade de sair do mundo pequeno dos circos itinerantes e entrar em lugares muito mais ricos e influentes. Enquanto Stanton pensa nisso, um acidente trágico acontece. Certa noite, Pete pede uma barraca de álcool para beber. Stanton acaba entregando a garrafa errada, um líquido usado no espetáculo que contém álcool industrial extremamente tóxico. Pete bebe sem perceber e acaba morrendo. A morte de Pete é chocante. Oficialmente, parece apenas mais um caso de um alcoolista que bebeu demais, mas Stanton sabe que, de certa forma, ele foi responsável por aquilo. Mesmo assim, algo ainda mais importante acontece. O caderno com os códigos de Pete agora está nas mãos dele, e Stanton não demora para começar a estudá-lo. Com o tempo, Stanton e Molly passam a sonhar em deixar o circo. Eles querem construir algo próprio. Stanton acredita que, usando os truques de mentalismo de forma mais sofisticada, pode criar um espetáculo muito maior em cidades grandes. Um espetáculo voltado para pessoas ricas, pessoas desesperadas, pessoas dispostas a pagar qualquer quantia para ouvir aquilo que desejam ouvir. Inicialmente, Molly hesita, porque percebe que Stanton está entrando em um terreno moralmente perigoso. Mas ele é extremamente persuasivo e consegue convencê-la de que eles podem fazer aquilo sem machucar ninguém, que seria apenas entretenimento. Mas, no fundo, Stanton já ultrapassou uma linha. A morte de Pete e o acesso aos seus segredos despertaram algo nele, uma ambição cada vez maior. Ele começa a acreditar que pode controlar qualquer situação, manipular qualquer pessoa e construir uma nova vida baseada em ilusões. Assim, Stanton e Molly finalmente deixam o circo para trás. Eles seguem rumo à cidade grande, sem perceber que aquele novo caminho, cheio de dinheiro, fama e manipulação, pode levá-los a um destino muito mais sombrio do que qualquer coisa que viram naquele circo decadente. Os boys passam a se apresentar em clubes elegantes e hotéis luxuosos das grandes cidades. Stanton cria uma persona refinada,
Um mentalista misterioso, extremamente confiante, que aparentemente consegue ler a mente das pessoas e revelar segredos que ninguém mais poderia saber. O espetáculo funciona perfeitamente. Usando o sistema de códigos que aprendeu no circo e as técnicas de observação psicológica, Stanton impressiona qualquer plateia. Enquanto Molly faz perguntas aparentemente inocentes ao público, Stanton responde com detalhes que parecem impossíveis de adivinhar. As pessoas ficam completamente fascinadas, mas Stanton não quer apenas impressionar plateias. Ele percebe rapidamente que existe algo muito mais lucrativo do que os shows públicos, as consultas privadas. Nessas sessões particulares, pessoas ricas procuram Stanton acreditando que ele possui dons sobrenaturais. Algumas querem conselhos, outras querem descobrir segredos escondidos e muitas querem algo ainda mais delicado: falar com parentes que já morreram. É exatamente nesse tipo de situação que Stanton começa a usar os métodos mais perigosos que aprendeu no caderno de Pete. Ele estuda cuidadosamente cada cliente antes das consultas, investiga suas vidas, seus traumas, suas perdas. Assim, quando chega a hora da sessão, ele já tem informações suficientes para criar uma ilusão extremamente convincente. Para as pessoas que estão desesperadas por respostas, Stanton parece realmente ter poderes. Molly, no entanto, começa a ficar cada vez mais desconfortável. Ela aceita participar dos truques de mentalismo no palco, mas acredita que mexer com o luto das pessoas é algo diferente. Em alguns momentos, ela tenta convencer Stanton a manter os shows apenas como entretenimento. Mas Stanton já está completamente envolvido naquele jogo. Ele começa a ganhar muito dinheiro e a frequentar ambientes cada vez mais sofisticados. Restaurantes luxuosos, festas elegantes e clientes extremamente ricos passam a fazer parte de sua rotina. E é nesse novo mundo que surge uma figura extremamente importante para o destino dele: Doutora Lilith Ritter. Lilith é uma psicóloga muito inteligente e observadora. No início, ela aparece apenas como alguém curioso sobre os poderes de Stanton. Durante uma de suas apresentações, ela começa a analisar atentamente tudo o que ele faz. Rapidamente, ela percebe que aquilo não é sobrenatural. São truques, manipulação psicológica, leitura fria. Mesmo assim, em vez de desmascará-lo, Lilith decide se aproximar. Ela começa a conversar com Stanton e demonstra interesse em ajudá-lo a expandir seus negócios. Como psicóloga, ela tem acesso a informações confidenciais sobre pacientes ricos e influentes, pessoas com traumas profundos, segredos e culpas que poderiam ser explorados em sessões espirituais falsas. Para Stanton, aquilo parece uma oportunidade incrível. Agora ele não precisa mais adivinhar informações sobre seus clientes. Lilith pode fornecer detalhes reais sobre a vida deles. E juntos, eles começam a planejar golpes muito mais ambiciosos. Só que Stanton não percebe uma coisa importante: Lilith é tão manipuladora quanto ele. Talvez até mais. Enquanto Stanton acredita estar controlando o jogo, na verdade está entrando em um território ainda mais perigoso. Um território onde mentiras, ganância e manipulação podem facilmente sair do controle. E quanto mais Stanton se aprofunda nesse mundo de fraudes sofisticadas, mais ele se distancia da pessoa que Molly acreditava conhecer. O problema é que em histórias como essa, a queda costuma ser tão grande quanto a ambição. A história acompanha Stanton Cartley, um homem misterioso que parece estar fugindo de algo do passado. Logo nas primeiras cenas, vemos Stanton cometer um ato chocante. Ele coloca um corpo dentro de uma casa e ateia fogo. Não sabemos exatamente quem era aquela pessoa ou o que aconteceu, mas a cena deixa claro que Stanton está tentando apagar um capítulo sombrio de sua vida. Depois disso, ele pega a estrada sem destino. É como se estivesse tentando começar tudo de novo, longe de qualquer coisa que possa lembrar quem ele realmente é. Eventualmente, cansado, faminto e sem rumo, ele acaba chegando a um lugar que parece ter parado no tempo, um circo itinerante. Esse circo não é aquele tipo alegre e colorido que a gente costuma imaginar. Na verdade, ele é meio decadente, cheio de personagens estranhos e atrações que misturam curiosidade, mistério e até um certo desconforto. É ali que Stanton conhece Clem Hotley, o dono do lugar. Clem é um sujeito esperto e desconfiado, daqueles que já viu de tudo na vida. Mesmo assim, ele decide dar uma chance para Stanton trabalhar ali, começando com tarefas simples. Enquanto começa a trabalhar no circo, Stanton vai conhecendo melhor aquele universo estranho. Um dos primeiros personagens importantes que ele encontra é Zina Krumbein,
uma médium que se apresenta em um número de leitura mental. Ao lado dela está seu marido, Pete Crumbain, um antigo mentalista que já teve dias melhores. Pete é um homem marcado pelo alcoolismo, mas ainda guarda um conhecimento valioso, o segredo por trás dos números de leitura de mente. Na verdade, tudo funciona através de um elaborado sistema de códigos entre os artistas. Enquanto um deles faz perguntas aparentemente aleatórias ao público, o outro consegue identificar objetos, nomes ou pensamentos usando pistas escondidas nas palavras. Para Stanton, aquilo é fascinante. Ele percebe rapidamente que não se trata apenas de entretenimento. Existe algo poderoso naquele truque, a capacidade de fazer as pessoas acreditarem que alguém realmente consegue entrar em suas mentes ou falar com os mortos. Enquanto isso, o circo também mostra um lado muito mais sombrio do espetáculo, a atração chamada Geek. Trata-se de um homem completamente degradado que, durante o show, morde a cabeça de galinhas vivas diante do público. É grotesco e perturbador, mas atrai multidões. Stanton fica chocado com aquilo. Porém, Clem explica a lógica cruel por trás da atração. O geek geralmente é um homem viciado em álcool ou drogas que foi manipulado até perder toda a dignidade. Primeiro, oferecem bebida fácil, depois o tornam dependente. Quando ele já não consegue sair daquela situação, é convencido a fazer o número em troca de continuar recebendo a bebida. Essa revelação mostra para Stanton que o mundo do circo pode ser muito mais cruel do que parece. Mesmo assim, ele decide ficar. Com o tempo, Stanton começa a se aproximar cada vez mais de Zina e Pete. Ele demonstra grande interesse no método de mentalismo deles, e Pete percebe que o rapaz tem talento natural para memorizar códigos e entender como manipular a atenção das pessoas. Pete até comenta que esse tipo de habilidade pode ser perigosa se cair nas mãos de alguém ambicioso demais. E talvez seja exatamente esse o caso. Enquanto aprende os segredos do espetáculo, Stanton também conhece Molly Cahill, uma jovem artista do circo que trabalha com eletricidade em um número curioso, onde aparenta gerar energia pelo próprio corpo. Molly é gentil, inocente e muito diferente da maioria das pessoas endurecidas daquele lugar. Entre os dois surge uma conexão imediata. Molly enxerga em Stanton alguém inteligente e cheio de potencial. Já Stanton parece encontrar nela algo raro naquele ambiente, pureza e esperança. Mas por trás dessa nova vida no circo, Stanton continua escondendo quem ele realmente é. E enquanto aprende cada vez mais sobre manipulação psicológica, leitura fria e ilusão, fica claro que ele não está interessado apenas em sobreviver naquele lugar. Ele quer algo maior, muito maior. E os conhecimentos que está adquirindo ali podem ser exatamente o que ele precisa para alcançar isso. Só que, como Pete tenta alertá-lo, brincar com a fé e a dor das pessoas pode ser extremamente perigoso, especialmente quando alguém começa a acreditar que consegue enganar qualquer um. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais sombria. Depois de algum tempo trabalhando no circo em O Beco do Pesadelo, Stanton Carlyle já não é mais apenas um ajudante que faz pequenos serviços. Ele começa a entender como aquele mundo realmente funciona. Cada número apresentado ao público, por mais sobrenatural que pareça, na verdade é construído com truques psicológicos, códigos secretos e muita observação. E Stanton aprende rápido, muito rápido. A pessoa que mais contribui para isso é Pete Crumbain. Mesmo sendo um homem destruído pelo alcoolismo, Pete já foi um dos melhores mentalistas do circuito. Ele conhece profundamente as técnicas usadas para convencer as pessoas de que alguém tem poderes sobrenaturais. Pete explica para Stanton algo fundamental. O verdadeiro segredo não está apenas no código entre os artistas, mas na leitura das pessoas. Pequenos detalhes, como roupas, postura, idade ou expressão facial, revelam muito sobre alguém. Com essas pistas, o mentalista consegue fazer perguntas que parecem mágicas, mas na verdade são cálculos inteligentes. Stanton fica fascinado. Ele começa a memorizar os códigos usados por Pete e Zina Crumbain durante o show.
O sistema é complexo, cheio de variações, mas Stanton absorve tudo com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, sua relação com Molly Carrill também se fortalece. Molly vê Stanton como alguém diferente, alguém que não pertence totalmente àquele ambiente duro do circo. Ela acredita que os dois podem ter uma vida melhor no futuro. E Stanton começa a acreditar nisso também. Mas a maneira como ele pensa esse futuro é um pouco diferente. Para ele, o circo não é o destino final, é apenas um lugar de aprendizado. Um dia, depois de beber demais, Pete revela algo extremamente importante para Stanton. Ele conta que existia um método ainda mais avançado de mentalismo, um truque conhecido como espiritualista. Esse tipo de apresentação vai além de adivinhar objetos ou pensamentos. Ele envolve convencer alguém de que é possível falar com pessoas mortas. Pete deixa claro que esse tipo de fraude é muito mais perigoso. Diferente dos truques comuns de palco, mexer com o luto das pessoas pode provocar reações imprevisíveis. Algumas pessoas ficam desesperadas para acreditar. Por isso, Pete diz que esse método nunca deve ser usado. Ele inclusive mostra um caderno antigo cheio de códigos e técnicas usadas nesse tipo de apresentação, mas insiste que aquilo deve ficar guardado. Só que Stanton já está completamente intrigado. Para ele, aquilo não é apenas um truque, é uma oportunidade. Uma oportunidade de sair do mundo pequeno dos circos itinerantes e entrar em lugares muito mais ricos e influentes. Enquanto Stanton pensa nisso, um acidente trágico acontece. Certa noite, Pete pede uma barraca de álcool para beber. Stanton acaba entregando a garrafa errada, um líquido usado no espetáculo que contém álcool industrial extremamente tóxico. Pete bebe sem perceber e acaba morrendo. A morte de Pete é chocante. Oficialmente, parece apenas mais um caso de um alcoolista que bebeu demais, mas Stanton sabe que, de certa forma, ele foi responsável por aquilo. Mesmo assim, algo ainda mais importante acontece. O caderno com os códigos de Pete agora está nas mãos dele. E Stanton não demora para começar a estudá-lo. Com o tempo, Stanton e Molly passam a sonhar em deixar o circo. Eles querem construir algo próprio. Stanton acredita que, usando os truques de mentalismo de forma mais sofisticada, pode criar um espetáculo muito maior em cidades grandes. Um espetáculo voltado para pessoas ricas, pessoas desesperadas, pessoas dispostas a pagar qualquer quantia para ouvir aquilo que desejam ouvir. Inicialmente, Molly hesita, porque percebe que Stanton está entrando em um terreno moralmente perigoso. Mas ele é extremamente persuasivo e consegue convencê-la de que eles podem fazer aquilo sem machucar ninguém, que seria apenas entretenimento. Mas, no fundo, Stanton já ultrapassou uma linha. A morte de Pete e o acesso aos seus segredos despertaram algo nele, uma ambição cada vez maior. Ele começa a acreditar que pode controlar qualquer situação, manipular qualquer pessoa e construir uma nova vida baseada em ilusões. Assim, Stanton e Molly finalmente deixam o circo para trás. Eles seguem rumo à cidade grande, sem perceber que aquele novo caminho, cheio de dinheiro, fama e manipulação, pode levá-los a um destino muito mais sombrio do que qualquer coisa que viram naquele circo decadente. Os boys passam a se apresentar em clubes elegantes e hotéis luxuosos das grandes cidades. Stanton cria uma persona refinada, um mentalista misterioso, extremamente confiante, que aparentemente consegue ler a mente das pessoas e revelar segredos que ninguém mais poderia saber. O espetáculo funciona perfeitamente. Usando o sistema de códigos que aprendeu no circo e as técnicas de observação psicológica, Stanton impressiona qualquer plateia. Enquanto Molly faz perguntas aparentemente inocentes ao público, Stanton responde com detalhes que parecem impossíveis de adivinhar. As pessoas ficam completamente fascinadas. Mas Stanton não quer apenas impressionar plateias. Ele percebe rapidamente que existe algo muito mais lucrativo do que os shows públicos, as consultas privadas. Nessas sessões particulares, pessoas ricas procuram Stanton acreditando que ele possui dons sobrenaturais. Algumas querem conselhos, outras querem descobrir segredos escondidos e muitas querem algo ainda mais delicado:
falar com parentes que já morreram. É exatamente nesse tipo de situação que Stanton começa a usar os métodos mais perigosos que aprendeu no caderno de Pete. Ele estuda cuidadosamente cada cliente antes das consultas, investiga suas vidas, seus traumas, suas perdas. Assim, quando chega a hora da sessão, ele já tem informações suficientes para criar uma ilusão extremamente convincente. Para as pessoas que estão desesperadas por respostas, Stanton parece realmente ter poderes. Molly, no entanto, começa a ficar cada vez mais desconfortável. Ela aceita participar dos truques de mentalismo no palco, mas acredita que mexer com o luto das pessoas é algo diferente. Em alguns momentos, ela tenta convencer Stanton a manter os shows apenas como entretenimento. Mas Stanton já está completamente envolvido naquele jogo. Ele começa a ganhar muito dinheiro e a frequentar ambientes cada vez mais sofisticados. Restaurantes luxuosos, festas elegantes e clientes extremamente ricos passam a fazer parte de sua rotina. E é nesse novo mundo que surge uma figura extremamente importante para o destino dele, Doutora Lilith Ritter. Lilith é uma psicóloga muito inteligente e observadora. No início, ela aparece apenas como alguém curioso sobre os poderes de Stanton. Durante uma de suas apresentações, ela começa a analisar atentamente tudo o que ele faz. Rapidamente, ela percebe que aquilo não é sobrenatural. São truques, manipulação psicológica, leitura fria. Mesmo assim, em vez de desmascará-lo, Lilith decide se aproximar. Ela começa a conversar com Stanton e demonstra interesse em ajudá-lo a expandir seus negócios. Como psicóloga, ela tem acesso a informações confidenciais sobre pacientes ricos e influentes, pessoas com traumas profundos, segredos e culpas que poderiam ser explorados em sessões espirituais falsas. Para Stanton, aquilo parece uma oportunidade incrível. Agora ele não precisa mais adivinhar informações sobre seus clientes. Lilith pode fornecer detalhes reais sobre a vida deles. E juntos, eles começam a planejar golpes muito mais ambiciosos. Só que Stanton não percebe uma coisa importante. Lilith é tão manipuladora quanto ele. Talvez até mais. Enquanto Stanton acredita estar controlando o jogo, na verdade está entrando em um território ainda mais perigoso. Um território onde mentiras, ganância e manipulação podem facilmente sair do controle. E quanto mais Stanton se aprofunda nesse mundo de fraudes sofisticadas, mais ele se distancia da pessoa que Molly acreditava conhecer. O problema é que em histórias como essa, a queda costuma ser tão grande quanto a ambição. A história acompanha Stanton Cartley, um homem misterioso que parece estar fugindo de algo do passado. Logo nas primeiras cenas, vemos Stanton cometer um ato chocante. Ele coloca um corpo dentro de uma casa e ateia fogo. Não sabemos exatamente quem era aquela pessoa ou o que aconteceu, mas a cena deixa claro que Stanton está tentando apagar um capítulo sombrio de sua vida. Depois disso, ele pega a estrada sem destino. É como se estivesse tentando começar tudo de novo, longe de qualquer coisa que possa lembrar quem ele realmente é. Eventualmente, cansado, faminto e sem rumo, ele acaba chegando a um lugar que parece ter parado no tempo, um circo itinerante. Esse circo não é aquele tipo alegre e colorido que a gente costuma imaginar. Na verdade, ele é meio decadente, cheio de personagens estranhos e atrações que misturam curiosidade, mistério e até um certo desconforto. É ali que Stanton conhece Clem Hotley, o dono do lugar. Clem é um sujeito esperto e desconfiado, daqueles que já viu de tudo na vida. Mesmo assim, ele decide dar uma chance para Stanton trabalhar ali, começando com tarefas simples. Enquanto começa a trabalhar no circo, Stanton vai conhecendo melhor aquele universo estranho. Um dos primeiros personagens importantes que ele encontra é Zina Crumbain, uma médium que se apresenta em um número de leitura mental. Ao lado dela está seu marido, Pete Crumbain, um antigo mentalista que já teve dias melhores. Pete é um homem marcado pelo alcoolismo, mas ainda guarda um conhecimento valioso, o segredo por trás dos números de leitura de mente. Na verdade, tudo funciona através de um elaborado sistema de códigos entre os artistas. Enquanto um deles faz perguntas aparentemente aleatórias ao público, o outro consegue identificar objetos, nomes ou pensamentos usando pistas escondidas nas palavras. Para Stanton, aquilo é fascinante. Ele percebe rapidamente que não se trata apenas de entretenimento. Existe algo poderoso naquele truque. A capacidade de fazer as pessoas acreditarem que alguém realmente consegue entrar em suas mentes ou falar com os mortos.
Enquanto isso, o circo também mostra um lado muito mais sombrio do espetáculo, a atração chamada Geek. Trata-se de um homem completamente degradado que, durante o show, morde a cabeça de galinhas vivas diante do público. É grotesco e perturbador, mas atrai multidões. Stanton fica chocado com aquilo. Porém, Clem explica a lógica cruel por trás da atração. O geek geralmente é um homem viciado em álcool ou drogas que foi manipulado até perder toda a dignidade. Primeiro, oferecem bebida fácil, depois o tornam dependente. Quando ele já não consegue sair daquela situação, é convencido a fazer o número em troca de continuar recebendo a bebida. Essa revelação mostra para Stanton que o mundo do circo pode ser muito mais cruel do que parece. Mesmo assim, ele decide ficar. Com o tempo, Stanton começa a se aproximar cada vez mais de Zina e Pete. Ele demonstra grande interesse no método de mentalismo deles, e Pete percebe que o rapaz tem talento natural para memorizar códigos e entender como manipular a atenção das pessoas. Pete até comenta que esse tipo de habilidade pode ser perigosa se cair nas mãos de alguém ambicioso demais. E talvez seja exatamente esse o caso. Enquanto aprende os segredos do espetáculo, Stanton também conhece Molly Cahill, uma jovem artista do circo que trabalha com eletricidade em um número curioso, onde aparenta gerar energia pelo próprio corpo. Molly é gentil, inocente e muito diferente da maioria das pessoas endurecidas daquele lugar. Entre os dois surge uma conexão imediata. Molly enxerga em Stanton alguém inteligente e cheio de potencial. Já Stanton parece encontrar nela algo raro naquele ambiente: pureza e esperança. Mas por trás dessa nova vida no circo, Stanton continua escondendo quem ele realmente é. E enquanto aprende cada vez mais sobre manipulação psicológica, leitura fria e ilusão, fica claro que ele não está interessado apenas em sobreviver naquele lugar. Ele quer algo maior, muito maior. E os conhecimentos que está adquirindo ali podem ser exatamente o que ele precisa para alcançar isso. Só que, como Pete tenta alertá-lo, brincar com a fé e a dor das pessoas pode ser extremamente perigoso, especialmente quando alguém começa a acreditar que consegue enganar qualquer um. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais sombria. Depois de algum tempo trabalhando no circo em O Beco do Pesadelo, Stanton Carlyle já não é mais apenas um ajudante que faz pequenos serviços. Ele começa a entender como aquele mundo realmente funciona. Cada número apresentado ao público, por mais sobrenatural que pareça, na verdade é construído com truques psicológicos, códigos secretos e muita observação. E Stanton aprende rápido, muito rápido. A pessoa que mais contribui para isso é Pete Crombine. Mesmo sendo um homem destruído pelo alcoolismo, Pete já foi um dos melhores mentalistas do circuito. Ele conhece profundamente as técnicas usadas para convencer as pessoas de que alguém tem poderes sobrenaturais. Pete explica para Stanton algo fundamental. O verdadeiro segredo não está apenas no código entre os artistas, mas na leitura das pessoas. Pequenos detalhes, como roupas, postura, idade ou expressão facial, revelam muito sobre alguém. Com essas pistas, o mentalista consegue fazer perguntas que parecem mágicas, mas na verdade são cálculos inteligentes. Stanton fica fascinado. Ele começa a memorizar os códigos usados por Pete e Zina Crombine durante o show. O sistema é complexo, cheio de variações, mas Stanton absorve tudo com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, sua relação com Molly Cahill também se fortalece. Molly vê Stanton como alguém diferente, alguém que não pertence totalmente àquele ambiente duro do circo. Ela acredita que os dois podem ter uma vida melhor no futuro. E Stanton começa a acreditar nisso também. Mas a maneira como ele pensa esse futuro é um pouco diferente. Para ele, o circo não é o destino final, é apenas um lugar de aprendizado. Um dia, depois de beber demais, Pete revela algo extremamente importante para Stanton. Ele conta que existia um método ainda mais avançado de mentalismo, um truque conhecido como espiritualista. Esse tipo de apresentação vai além de adivinhar objetos ou pensamentos.
ele envolve convencer alguém de que é possível falar com pessoas mortas. Pete deixa claro que esse tipo de fraude é muito mais perigoso. Diferente dos truques comuns de palco, mexer com o luto das pessoas pode provocar reações imprevisíveis. Algumas pessoas ficam desesperadas para acreditar. Por isso, Pete diz que esse método nunca deve ser usado. Ele inclusive mostra um caderno antigo cheio de códigos e técnicas usadas nesse tipo de apresentação, mas insiste que aquilo deve ficar guardado. Só que Stanton já está completamente intrigado. Para ele, aquilo não é apenas um truque, é uma oportunidade. Uma oportunidade de sair do mundo pequeno dos circos itinerantes e entrar em lugares muito mais ricos e influentes. Enquanto Stanton pensa nisso, um acidente trágico acontece. Certa noite, Pete pede uma barraca de álcool para beber. Stanton acaba entregando a garrafa errada, um líquido usado no espetáculo que contém álcool industrial extremamente tóxico. Pete bebe sem perceber e acaba morrendo. A morte de Pete é chocante. Oficialmente, parece apenas mais um caso de um alcoolista que bebeu demais, mas Stanton sabe que, de certa forma, ele foi responsável por aquilo. Mesmo assim, algo ainda mais importante acontece. O caderno com os códigos de Pete agora está nas mãos dele, e Stanton não demora para começar a estudá-lo. Com o tempo, Stanton e Molly passam a sonhar em deixar o circo. Eles querem construir algo próprio. Stanton acredita que, usando os truques de mentalismo de forma mais sofisticada, pode criar um espetáculo muito maior em cidades grandes. Um espetáculo voltado para pessoas ricas, pessoas desesperadas, pessoas dispostas a pagar qualquer quantia para ouvir aquilo que desejam ouvir. Inicialmente, Molly hesita, porque percebe que Stanton está entrando em um terreno moralmente perigoso. Mas ele é extremamente persuasivo e consegue convencê-la de que eles podem fazer aquilo sem machucar ninguém, que seria apenas entretenimento. Mas, no fundo, Stanton já ultrapassou uma linha. A morte de Pete e o acesso aos seus segredos despertaram algo nele, uma ambição cada vez maior. Ele começa a acreditar que pode controlar qualquer situação, manipular qualquer pessoa e construir uma nova vida baseada em ilusões. Assim, Stanton e Molly finalmente deixam o circo para trás. Eles seguem rumo à cidade grande, sem perceber que aquele novo caminho, cheio de dinheiro, fama e manipulação, pode levá-los a um destino muito mais sombrio do que qualquer coisa que viram naquele circo decadente. Os dois passam a se apresentar em clubes elegantes e hotéis luxuosos das grandes cidades. Stanton cria uma persona refinada, um mentalista misterioso, extremamente confiante, que aparentemente consegue ler a mente das pessoas e revelar segredos que ninguém mais poderia saber. O espetáculo funciona perfeitamente. Usando o sistema de códigos que aprendeu no circo e as técnicas de observação psicológica, Stanton impressiona qualquer plateia. Enquanto Molly faz perguntas aparentemente inocentes ao público, Stanton responde com detalhes que parecem impossíveis de adivinhar. As pessoas ficam completamente fascinadas, mas Stanton não quer apenas impressionar plateias. Ele percebe rapidamente que existe algo muito mais lucrativo do que os shows públicos, as consultas privadas. Nessas sessões particulares, pessoas ricas procuram Stanton acreditando que ele possui dons sobrenaturais. Algumas querem conselhos, outras querem descobrir segredos escondidos e muitas querem algo ainda mais delicado: falar com parentes que já morreram. É exatamente nesse tipo de situação que Stanton começa a usar os métodos mais perigosos que aprendeu no caderno de Pete. Ele estuda cuidadosamente cada cliente antes das consultas, investiga suas vidas, seus traumas, suas perdas. Assim, quando chega a hora da sessão, ele já tem informações suficientes para criar uma ilusão extremamente convincente. Para as pessoas que estão desesperadas por respostas, Stanton parece realmente ter poderes. Molly, no entanto, começa a ficar cada vez mais desconfortável. Ela aceita participar dos truques de mentalismo no palco, mas acredita que mexer com o luto das pessoas é algo diferente. Em alguns momentos, ela tenta convencer Stanton a manter os shows apenas como entretenimento. Mas Stanton já está completamente envolvido naquele jogo. Ele começa a ganhar muito dinheiro e a frequentar ambientes cada vez mais sofisticados, restaurantes
restaurantes luxuosos, festas elegantes e clientes extremamente ricos passam a fazer parte de sua rotina. E é nesse novo mundo que surge uma figura extremamente importante para o destino dele, doutora Lilith Ritter. Lilith é uma psicóloga muito inteligente e observadora. No início, ela aparece apenas como alguém curioso sobre os poderes de Stanton. Durante uma de suas apresentações, ela começa a analisar atentamente tudo o que ele faz. Rapidamente, ela percebe que aquilo não é sobrenatural. São truques, manipulação psicológica, leitura fria. Mesmo assim, em vez de desmascará-lo, Lilith decide se aproximar. Ela começa a conversar com Stanton e demonstra interesse em ajudá-lo a expandir seus negócios. Como psicóloga, ela tem acesso a informações confidenciais sobre pacientes ricos e influentes, pessoas com traumas profundos, segredos e culpas que poderiam ser explorados em sessões espirituais falsas. Para Stanton, aquilo parece uma oportunidade incrível. Agora ele não precisa mais adivinhar informações sobre seus clientes. Lilith pode fornecer detalhes reais sobre a vida deles. E juntos, eles começam a planejar golpes muito mais ambiciosos. Só que Stanton não percebe uma coisa importante. Lilith é tão manipuladora quanto ele. Talvez até mais. Enquanto Stanton acredita estar controlando o jogo, na verdade está entrando em um território ainda mais perigoso. Um território onde mentiras, ganância e manipulação podem facilmente sair do controle. E quanto mais Stanton se aprofunda nesse mundo de fraudes sofisticadas, mais ele se distancia da pessoa que Molly acreditava conhecer. O problema é que em histórias como essa, a queda costuma ser tão grande quanto a ambição. A história acompanha Stanton Cartley, um homem misterioso que parece estar fugindo de algo do passado. Logo nas primeiras cenas, vemos Stanton cometer um ato chocante. Ele coloca um corpo dentro de uma casa e ateia fogo. Não sabemos exatamente quem era aquela pessoa ou o que aconteceu, mas a cena deixa claro que Stanton está tentando apagar um capítulo sombrio de sua vida. Depois disso, ele pega a estrada sem destino. É como se estivesse tentando começar tudo de novo, longe de qualquer coisa que possa lembrar quem ele realmente é. Eventualmente, cansado, faminto e sem rumo, ele acaba chegando a um lugar que parece ter parado no tempo, um circo itinerante. Esse circo não é aquele tipo alegre e colorido que a gente costuma imaginar. Na verdade, ele é meio decadente, cheio de personagens estranhos e atrações que misturam curiosidade, mistério e até um certo desconforto. É ali que Stanton conhece Clem Hotley, o dono do lugar. Clem é um sujeito esperto e desconfiado, daqueles que já viu de tudo na vida. Mesmo assim, ele decide dar uma chance para Stanton trabalhar ali, começando com tarefas simples. Enquanto começa a trabalhar no circo, Stanton vai conhecendo melhor aquele universo estranho. Um dos primeiros personagens importantes que ele encontra é Zina Crumbain, uma médium que se apresenta em um número de leitura mental. Ao lado dela está seu marido, Pete Crumbain, um antigo mentalista que já teve dias melhores. Pete é um homem marcado pelo alcoolismo, mas ainda guarda um conhecimento valioso, o segredo por trás dos números de leitura de mente. Na verdade, tudo funciona através de um elaborado sistema de códigos entre os artistas. Enquanto um deles faz perguntas aparentemente aleatórias ao público, o outro consegue identificar objetos, nomes ou pensamentos usando pistas escondidas nas palavras. Para Stanton, aquilo é fascinante. Ele percebe rapidamente que não se trata apenas de entretenimento. Existe algo poderoso naquele truque. A capacidade de fazer as pessoas acreditarem que alguém realmente consegue entrar em suas mentes ou falar com os mortos. Enquanto isso, o circo também mostra um lado muito mais sombrio do espetáculo, a atração chamada Geek. Trata-se de um homem completamente degradado que, durante o show, morde a cabeça de galinhas vivas diante do público. É grotesco e perturbador, mas atrai multidões. Stanton fica chocado com aquilo. Porém, Clem explica a lógica cruel por trás da atração. O geek geralmente é um homem viciado em álcool ou drogas que foi manipulado até perder toda a dignidade. Primeiro, oferecem bebida fácil, depois o tornam dependente. Quando ele já não consegue sair daquela situação, é convencido a fazer o número em troca de continuar recebendo a bebida. Essa revelação mostra para Stanton que o mundo do circo pode ser muito mais cruel do que parece.
Mesmo assim, ele decide ficar. Com o tempo, Stanton começa a se aproximar cada vez mais de Zina e Pete. Ele demonstra grande interesse no método de mentalismo deles, e Pete percebe que o rapaz tem talento natural para memorizar códigos e entender como manipular a atenção das pessoas. Pete até comenta que esse tipo de habilidade pode ser perigosa se cair nas mãos de alguém ambicioso demais. E talvez seja exatamente esse o caso. Enquanto aprende os segredos do espetáculo, Stanton também conhece Molly Cahill, uma jovem artista do circo que trabalha com eletricidade em um número curioso, onde aparenta gerar energia pelo próprio corpo. Molly é gentil, inocente e muito diferente da maioria das pessoas endurecidas daquele lugar. Entre os dois surge uma conexão imediata. Molly enxerga em Stanton alguém inteligente e cheio de potencial. Já Stanton parece encontrar nela algo raro naquele ambiente: pureza e esperança. Mas por trás dessa nova vida no circo, Stanton continua escondendo quem ele realmente é. E enquanto aprende cada vez mais sobre manipulação psicológica, leitura fria e ilusão, fica claro que ele não está interessado apenas em sobreviver naquele lugar. Ele quer algo maior, muito maior. E os conhecimentos que está adquirindo ali podem ser exatamente o que ele precisa para alcançar isso. Só que, como Pete tenta alertá-lo, brincar com a fé e a dor das pessoas pode ser extremamente perigoso, especialmente quando alguém começa a acreditar que consegue enganar qualquer um. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais sombria. Depois de algum tempo trabalhando no circo em O Beco do Pesadelo, Stanton Carlyle já não é mais apenas um ajudante que faz pequenos serviços. Ele começa a entender como aquele mundo realmente funciona. Cada número apresentado ao público, por mais sobrenatural que pareça, na verdade é construído com truques psicológicos, códigos secretos e muita observação. E Stanton aprende rápido, muito rápido. A pessoa que mais contribui para isso é Pete Crombine. Mesmo sendo um homem destruído pelo alcoolismo, Pete já foi um dos melhores mentalistas do circuito. Ele conhece profundamente as técnicas usadas para convencer as pessoas de que alguém tem poderes sobrenaturais. Pete explica para Stanton algo fundamental. O verdadeiro segredo não está apenas no código entre os artistas, mas na leitura das pessoas. Pequenos detalhes, como roupas, postura, idade ou expressão facial, revelam muito sobre alguém. Com essas pistas, o mentalista consegue fazer perguntas que parecem mágicas, mas na verdade são cálculos inteligentes. Stanton fica fascinado. Ele começa a memorizar os códigos usados por Pete e Zina Crombine durante o show. O sistema é complexo, cheio de variações, mas Stanton absorve tudo com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, sua relação com Molly Cahill também se fortalece. Molly vê Stanton como alguém diferente, alguém que não pertence totalmente àquele ambiente duro do circo. Ela acredita que os dois podem ter uma vida melhor no futuro. E Stanton começa a acreditar nisso também. Mas a maneira como ele pensa esse futuro é um pouco diferente. Para ele, o circo não é o destino final, é apenas um lugar de aprendizado. Um dia, depois de beber demais, Pete revela algo extremamente importante para Stanton. Ele conta que existia um método ainda mais avançado de mentalismo, um truque conhecido como espiritualista. Esse tipo de apresentação vai além de adivinhar objetos ou pensamentos. Ele envolve convencer alguém de que é possível falar com pessoas mortas. Pete deixa claro que esse tipo de fraude é muito mais perigoso. Diferente dos truques comuns de palco, mexer com o luto das pessoas pode provocar reações imprevisíveis. Algumas pessoas ficam desesperadas para acreditar. Por isso, Pete diz que esse método nunca deve ser usado. Ele inclusive mostra um caderno antigo cheio de códigos e técnicas usadas nesse tipo de apresentação, mas insiste que aquilo deve ficar guardado. Só que Stanton já está completamente intrigado. Para ele, aquilo não é apenas um truque, é uma oportunidade. Uma oportunidade de sair do mundo pequeno dos circos itinerantes e entrar em lugares muito mais ricos e influentes. Enquanto Stanton pensa nisso, um acidente trágico acontece.
Certa noite, Pete pede uma barraca de álcool para beber. Stanton acaba entregando a garrafa errada, um líquido usado no espetáculo que contém álcool industrial extremamente tóxico. Pete bebe sem perceber e acaba morrendo. A morte de Pete é chocante. Oficialmente, parece apenas mais um caso de um alcoolista que bebeu demais, mas Stanton sabe que, de certa forma, ele foi responsável por aquilo. Mesmo assim, algo ainda mais importante acontece. O caderno com os códigos de Pete agora está nas mãos dele, e Stanton não demora para começar a estudá-lo. Com o tempo, Stanton e Molly passam a sonhar em deixar o circo. Eles querem construir algo próprio. Stanton acredita que, usando os truques de mentalismo de forma mais sofisticada, pode criar um espetáculo muito maior em cidades grandes. Um espetáculo voltado para pessoas ricas, pessoas desesperadas, pessoas dispostas a pagar qualquer quantia para ouvir aquilo que desejam ouvir. Inicialmente, Molly hesita, porque percebe que Stanton está entrando em um terreno moralmente perigoso. Mas ele é extremamente persuasivo e consegue convencê-la de que eles podem fazer aquilo sem machucar ninguém, que seria apenas entretenimento. Mas, no fundo, Stanton já ultrapassou uma linha. A morte de Pete e o acesso aos seus segredos despertaram algo nele, uma ambição cada vez maior. Ele começa a acreditar que pode controlar qualquer situação, manipular qualquer pessoa e construir uma nova vida baseada em ilusões. Assim, Stanton e Molly finalmente deixam o circo para trás. Eles seguem rumo à cidade grande, sem perceber que aquele novo caminho, cheio de dinheiro, fama e manipulação, pode levá-los a um destino muito mais sombrio do que qualquer coisa que viram naquele circo decadente. Os boys passam a se apresentar em clubes elegantes e hotéis luxuosos das grandes cidades. Stanton cria uma persona refinada, um mentalista misterioso, extremamente confiante, que aparentemente consegue ler a mente das pessoas e revelar segredos que ninguém mais poderia saber. O espetáculo funciona perfeitamente. Usando o sistema de códigos que aprendeu no circo e as técnicas de observação psicológica, Stanton impressiona qualquer plateia. Enquanto Molly faz perguntas aparentemente inocentes ao público, Stanton responde com detalhes que parecem impossíveis de adivinhar. As pessoas ficam completamente fascinadas, mas Stanton não quer apenas impressionar plateias. Ele percebe rapidamente que existe algo muito mais lucrativo do que os shows públicos, as consultas privadas. Nessas sessões particulares, pessoas ricas procuram Stanton acreditando que ele possui dons sobrenaturais. Algumas querem conselhos, outras querem descobrir segredos escondidos e muitas querem algo ainda mais delicado: falar com parentes que já morreram. É exatamente nesse tipo de situação que Stanton começa a usar os métodos mais perigosos que aprendeu no caderno de Pete. Ele estuda cuidadosamente cada cliente antes das consultas, investiga suas vidas, seus traumas, suas perdas. Assim, quando chega a hora da sessão, ele já tem informações suficientes para criar uma ilusão extremamente convincente. Para as pessoas que estão desesperadas por respostas, Stanton parece realmente ter poderes. Molly, no entanto, começa a ficar cada vez mais desconfortável. Ela aceita participar dos truques de mentalismo no palco, mas acredita que mexer com o luto das pessoas é algo diferente. Em alguns momentos, ela tenta convencer Stanton a manter os shows apenas como entretenimento. Mas Stanton já está completamente envolvido naquele jogo. Ele começa a ganhar muito dinheiro e a frequentar ambientes cada vez mais sofisticados. Restaurantes luxuosos, festas elegantes e clientes extremamente ricos passam a fazer parte de sua rotina. E é nesse novo mundo que surge uma figura extremamente importante para o destino dele, Doutora Lilith Ritter. Lilith é uma psicóloga muito inteligente e observadora. No início, ela aparece apenas como alguém curioso sobre os poderes de Stanton. Durante uma de suas apresentações, ela começa a analisar atentamente tudo o que ele faz. Rapidamente, ela percebe que aquilo não é sobrenatural. São truques, manipulação psicológica, leitura fria. Mesmo assim, em vez de desmascará-lo, Lilith decide se aproximar. Ela começa a conversar com Stanton e demonstra interesse em ajudá-lo a expandir seus negócios. Como psicóloga, ela tem acesso a informações confidenciais sobre pacientes ricos e influentes,
Pessoas com traumas profundos, segredos e culpas que poderiam ser explorados em sessões espirituais falsas. Para Stanton, aquilo parece uma oportunidade incrível. Agora ele não precisa mais adivinhar informações sobre seus clientes. Lilith pode fornecer detalhes reais sobre a vida deles. E juntos, eles começam a planejar golpes muito mais ambiciosos. Só que Stanton não percebe uma coisa importante. Lilith é tão manipuladora quanto ele. Talvez até mais. Enquanto Stanton acredita estar controlando o jogo, na verdade está entrando em um território ainda mais perigoso. Um território onde mentiras, ganância e manipulação podem facilmente sair do controle. E quanto mais Stanton se aprofunda nesse mundo de fraudes sofisticadas, mais ele se distancia da pessoa que Molly acreditava conhecer. O problema é que em histórias como essa, a queda costuma ser tão grande quanto a ambição. A história acompanha Stanton Cartley, um homem misterioso que parece estar fugindo de algo do passado. Logo nas primeiras cenas, vemos Stanton cometer um ato chocante. Ele coloca um corpo dentro de uma casa e ateia fogo. Não sabemos exatamente quem era aquela pessoa ou o que aconteceu, mas a cena deixa claro que Stanton está tentando apagar um capítulo sombrio de sua vida. Depois disso, ele pega a estrada sem destino. É como se estivesse tentando começar tudo de novo, longe de qualquer coisa que possa lembrar quem ele realmente é. Eventualmente, cansado, faminto e sem rumo, ele acaba chegando a um lugar que parece ter parado no tempo, um circo itinerante. Esse circo não é aquele tipo alegre e colorido que a gente costuma imaginar. Na verdade, ele é meio decadente, cheio de personagens estranhos e atrações que misturam curiosidade, mistério e até um certo desconforto. É ali que Stanton conhece Clem Hotley, o dono do lugar. Clem é um sujeito esperto e desconfiado, daqueles que já viu de tudo na vida. Mesmo assim, ele decide dar uma chance para Stanton trabalhar ali, começando com tarefas simples. Enquanto começa a trabalhar no circo, Stanton vai conhecendo melhor aquele universo estranho. Um dos primeiros personagens importantes que ele encontra é Zina Crumbain, uma médium que se apresenta em um número de leitura mental. Ao lado dela está seu marido, Pete Crumbain, um antigo mentalista que já teve dias melhores. Pete é um homem marcado pelo alcoolismo, mas ainda guarda um conhecimento valioso, o segredo por trás dos números de leitura de mente. Na verdade, tudo funciona através de um elaborado sistema de códigos entre os artistas. Enquanto um deles faz perguntas aparentemente aleatórias ao público, o outro consegue identificar objetos, nomes ou pensamentos usando pistas escondidas nas palavras. Para Stanton, aquilo é fascinante. Ele percebe rapidamente que não se trata apenas de entretenimento. Existe algo poderoso naquele truque. A capacidade de fazer as pessoas acreditarem que alguém realmente consegue entrar em suas mentes ou falar com os mortos. Enquanto isso, o circo também mostra um lado muito mais sombrio do espetáculo, a atração chamada Geek. Trata-se de um homem completamente degradado que durante o show morde a cabeça de galinhas vivas diante do público. É grotesco e perturbador, mas atrai multidões. Stanton fica chocado com aquilo. Porém, Clem explica a lógica cruel por trás da atração. O geek geralmente é um homem viciado em álcool ou drogas que foi manipulado até perder toda a dignidade. Primeiro, oferecem bebida fácil, depois o tornam dependente. Quando ele já não consegue sair daquela situação, é convencido a fazer o número em troca de continuar recebendo a bebida. Essa revelação mostra para Stanton que o mundo do circo pode ser muito mais cruel do que parece. Mesmo assim, ele decide ficar. Com o tempo, Stanton começa a se aproximar cada vez mais de Zina e Pete. Ele demonstra grande interesse no método de mentalismo deles, e Pete percebe que o rapaz tem talento natural para memorizar códigos e entender como manipular a atenção das pessoas. Pete até comenta que esse tipo de habilidade pode ser perigosa se cair nas mãos de alguém ambicioso demais. E talvez seja exatamente esse o caso. Enquanto aprende os segredos do espetáculo, Stanton também conhece Molly Cahill, uma jovem artista do circo que trabalha com eletricidade em um número curioso, onde aparenta gerar energia pelo próprio corpo.
Molly é gentil, inocente e muito diferente da maioria das pessoas endurecidas daquele lugar. Entre os dois surge uma conexão imediata. Molly enxerga em Stanton alguém inteligente e cheio de potencial. Já Stanton parece encontrar nela algo raro naquele ambiente: pureza e esperança. Mas por trás dessa nova vida no circo, Stanton continua escondendo quem ele realmente é. E enquanto aprende cada vez mais sobre manipulação psicológica, leitura fria e ilusão, fica claro que ele não está interessado apenas em sobreviver naquele lugar. Ele quer algo maior, muito maior. E os conhecimentos que está adquirindo ali podem ser exatamente o que ele precisa para alcançar isso. Só que, como Pete tenta alertá-lo, brincar com a fé e a dor das pessoas pode ser extremamente perigoso, especialmente quando alguém começa a acreditar que consegue enganar qualquer um. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais sombria. Depois de algum tempo trabalhando no circo em O Beco do Pesadelo, Stanton Carlyle já não é mais apenas um ajudante que faz pequenos serviços. Ele começa a entender como aquele mundo realmente funciona. Cada número apresentado ao público, por mais sobrenatural que pareça, na verdade é construído com truques psicológicos, códigos secretos e muita observação. E Stanton aprende rápido, muito rápido. A pessoa que mais contribui para isso é Pete Crombine. Mesmo sendo um homem destruído pelo alcoolismo, Pete já foi um dos melhores mentalistas do circuito. Ele conhece profundamente as técnicas usadas para convencer as pessoas de que alguém tem poderes sobrenaturais. Pete explica para Stanton algo fundamental. O verdadeiro segredo não está apenas no código entre os artistas, mas na leitura das pessoas. Pequenos detalhes, como roupas, postura, idade ou expressão facial, revelam muito sobre alguém. Com essas pistas, o mentalista consegue fazer perguntas que parecem mágicas, mas na verdade são cálculos inteligentes. Stanton fica fascinado. Ele começa a memorizar os códigos usados por Pete e Zina Crombine durante o show. O sistema é complexo, cheio de variações, mas Stanton absorve tudo com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, sua relação com Molly Carrill também se fortalece. Molly vê Stanton como alguém diferente, alguém que não pertence totalmente àquele ambiente duro do circo. Ela acredita que os dois podem ter uma vida melhor no futuro. E Stanton começa a acreditar nisso também. Mas a maneira como ele pensa esse futuro é um pouco diferente. Para ele, o circo não é o destino final, é apenas um lugar de aprendizado. Um dia, depois de beber demais, Pete revela algo extremamente importante para Stanton. Ele conta que existia um método ainda mais avançado de mentalismo, um truque conhecido como espiritualista. Esse tipo de apresentação vai além de adivinhar objetos ou pensamentos. Ele envolve convencer alguém de que é possível falar com pessoas mortas. Pete deixa claro que esse tipo de fraude é muito mais perigoso. Diferente dos truques comuns de palco, mexer com o luto das pessoas pode provocar reações imprevisíveis. Algumas pessoas ficam desesperadas para acreditar. Por isso, Pete diz que esse método nunca deve ser usado. Ele inclusive mostra um caderno antigo cheio de códigos e técnicas usadas nesse tipo de apresentação, mas insiste que aquilo deve ficar guardado. Só que Stanton já está completamente intrigado. Para ele, aquilo não é apenas um truque, é uma oportunidade. Uma oportunidade de sair do mundo pequeno dos circos itinerantes e entrar em lugares muito mais ricos e influentes. Enquanto Stanton pensa nisso, um acidente trágico acontece. Certa noite, Pete pede uma barraca de álcool para beber. Stanton acaba entregando a garrafa errada, um líquido usado no espetáculo que contém álcool industrial extremamente tóxico. Pete bebe sem perceber e acaba morrendo. A morte de Pete é chocante. Oficialmente, parece apenas mais um caso de um alcoolista que bebeu demais, mas Stanton sabe que, de certa forma, ele foi responsável por aquilo. Mesmo assim, algo ainda mais importante acontece. O caderno com os códigos de Pete agora está nas mãos dele, e Stanton não demora para começar a estudá-lo. Com o tempo, Stanton e Molly passam a sonhar em deixar o circo.
Eles querem construir algo próprio. Stanton acredita que, usando os truques de mentalismo de forma mais sofisticada, pode criar um espetáculo muito maior em cidades grandes. Um espetáculo voltado para pessoas ricas, pessoas desesperadas, pessoas dispostas a pagar qualquer quantia para ouvir aquilo que desejam ouvir. Inicialmente, Molly hesita, porque percebe que Stanton está entrando em um terreno moralmente perigoso, mas ele é extremamente persuasivo e consegue convencê-la de que eles podem fazer aquilo sem machucar ninguém, que seria apenas entretenimento. Mas, no fundo, Stanton já ultrapassou uma linha. A morte de Pete e o acesso aos seus segredos despertaram algo nele, uma ambição cada vez maior. Ele começa a acreditar que pode controlar qualquer situação, manipular qualquer pessoa e construir uma nova vida baseada em ilusões. Assim, Stanton e Molly finalmente deixam o circo para trás. Eles seguem rumo à cidade grande, sem perceber que aquele novo caminho, cheio de dinheiro, fama e manipulação, pode levá-los a um destino muito mais sombrio do que qualquer coisa que viram naquele circo decadente. Os dois passam a se apresentar em clubes elegantes e hotéis luxuosos das grandes cidades. Stanton cria uma persona refinada, um mentalista misterioso, extremamente confiante, que aparentemente consegue ler a mente das pessoas e revelar segredos que ninguém mais poderia saber. O espetáculo funciona perfeitamente. Usando o sistema de códigos que aprendeu no circo e as técnicas de observação psicológica, Stanton impressiona qualquer plateia. Enquanto Molly faz perguntas aparentemente inocentes ao público, Stanton responde com detalhes que parecem impossíveis de adivinhar. As pessoas ficam completamente fascinadas. Mas Stanton não quer apenas impressionar plateias. Ele percebe rapidamente que existe algo muito mais lucrativo do que os shows públicos, as consultas privadas. Nessas sessões particulares, pessoas ricas procuram Stanton acreditando que ele possui dons sobrenaturais. Algumas querem conselhos, outras querem descobrir segredos escondidos e muitas querem algo ainda mais delicado: falar com parentes que já morreram. É exatamente nesse tipo de situação que Stanton começa a usar os métodos mais perigosos que aprendeu no caderno de Pete. Ele estuda cuidadosamente cada cliente antes das consultas, investiga suas vidas, seus traumas, suas perdas. Assim, quando chega a hora da sessão, ele já tem informações suficientes para criar uma ilusão extremamente convincente. Para as pessoas que estão desesperadas por respostas, Stanton parece realmente ter poderes. Molly, no entanto, começa a ficar cada vez mais desconfortável. Ela aceita participar dos truques de mentalismo no palco, mas acredita que mexer com o luto das pessoas é algo diferente. Em alguns momentos, ela tenta convencer Stanton a manter os shows apenas como entretenimento. Mas Stanton já está completamente envolvido naquele jogo. Ele começa a ganhar muito dinheiro e a frequentar ambientes cada vez mais sofisticados. Restaurantes luxuosos, festas elegantes e clientes extremamente ricos passam a fazer parte de sua rotina. E é nesse novo mundo que surge uma figura extremamente importante para o destino dele, Doutora Lilith Ritter. Lilith é uma psicóloga muito inteligente e observadora. No início, ela aparece apenas como alguém curioso sobre os poderes de Stanton. Durante uma de suas apresentações, ela começa a analisar atentamente tudo o que ele faz. Rapidamente, ela percebe que aquilo não é sobrenatural. São truques, manipulação psicológica, leitura fria. Mesmo assim, em vez de desmascará-lo, Lilith decide se aproximar. Ela começa a conversar com Stanton e demonstra interesse em ajudá-lo a expandir seus negócios. Como psicóloga, ela tem acesso a informações confidenciais sobre pacientes ricos e influentes, pessoas com traumas profundos, segredos e culpas que poderiam ser explorados em sessões espirituais falsas. Para Stanton, aquilo parece uma oportunidade incrível. Agora ele não precisa mais adivinhar informações sobre seus clientes. Lilith pode fornecer detalhes reais sobre a vida deles. E juntos, eles começam a planejar golpes muito mais ambiciosos. Só que Stanton não percebe uma coisa importante: Lilith é tão manipuladora quanto ele. Talvez até mais. Enquanto Stanton acredita estar controlando o jogo, na verdade está entrando em um território ainda mais perigoso. Um território onde mentiras, ganância e manipulação podem facilmente sair do controle. E quanto mais Stanton se aprofunda nesse mundo de fraudes sofisticadas, mais ele se distancia da pessoa que Molly acreditava conhecer. O problema é que em histórias como essa, a queda costuma ser tão grande quanto a ambição. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar.
Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.